Saber mais português. E aí, galerinha, vocês lembram da última vez que a gente terminou uma aula lá e ficou aquela dúvida? Eu disse assim: pronto, só isto. Aí eu disse: epa, só isto? Só isto? Ou só isso? E ficou a dúvida pairando no ar, né? Pois chegou a hora da gente entender essa diferença. Só isto ou só isso? Parece simples, como vocês vão ver agora, mas tem que ter cuidado. O isto é muito simples. Lembramos de algo que está próximo de quem fala, ou seja, lembra também tipo esta e isto, né? Esta apresentação, esta aula é do professor Emanuel. Isto está se movendo, é o ponteiro do mouse, né? Então é o seguinte, então lembramos de coisas perto de quem fala isto, ok? Lembre-se. E o isso, lembramos de algo que está distante. Então, muito fácil. Isto, perto. Isso, distante de quem fala. Tudo bem. E aí, tudo bem. Mas devemos nos atentar para detalhes curiosos que nos confundem, muitas vezes nos atrapalham. São palavras semelhantes, né? Parecidas, porém dependem da questão do tempo, do espaço e do discurso. Ou seja, elas dependem do tempo, se é presente, se é passado, né? Do espaço, ou seja, do ambiente em que está sendo inserido aquela frase, do espaço. Quando a gente vai fazer uma redação para a galera do Enem aí, uma narrativa, tem que descrever um espaço onde acontece aquela narrativa dele, por exemplo. E do discurso, né? Do que você de que está tratando a temática da frase que você está inserindo. Então, são palavras semelhantes, porém depende do tempo e espaço e discurso para definir seus usos adequados. Parece complicado, mas não tem nada a ver com o tempo e o espaço. Quando usamos isto? Né? Essa é a questão. Perto da pessoa que fala. A pessoa já falou sobre isso. Exatamente. Isto aqui me pertence. Olha aí. Isto aqui me pertence. Você está com o lápis na mão, abraçado, né? No tempo presente, também a gente usa, da mesma forma, usamos isto no tempo presente. Atenção, mais uma dica importante. No tempo presente, em relação à pessoa que fala. Quem é que está falando aqui? O menininho que está dodói, está doente aqui, né? Então ele diz: isto que estou vivendo é muito triste. O artigo diante de palavras no plural a gente não coloca. Referente a informações, referente a petições, referente a... enfim. Mas nós vamos fazer uma aula sobre crase para desmistificar tudo isso. Então, continuando isto. Isto veremos na próxima aula. Para que serve isso? Para que serve essa situação aí? Ela está se reportando a um assunto que ainda vai acontecer, né? Há uma coisa que ainda vai acontecer e denota, né? A gente pensa que é um presente, está no presente, está no futuro, na verdade.
né? Nesse caso, isto veremos na próxima aula. Mas a palavra isto se refere a um tempo presente, não é? Parece contraditório, mas não, é um tempo presente. Isto veremos na próxima aula, mas ao mesmo tempo indica um futuro. Então, referente a informações futuras. Isto, estamos falando, veremos na próxima aula, certo? E tem uma palavra muito bonita, né? Que é o modo catafórico. É quando ainda não foi mencionado o assunto, certo? Modo catafórico. Vem de catafórico. Tá? Por isso que é obrigado a gente assistir o vídeo todo, porque tem outras informações extras, né? Catafórico, o modo catafórico é quando você diz uma informação, né? Adianta uma informação que ainda não foi mencionada. Então, isto a professora está dizendo aqui. Quando usamos isso, então? Quando usado no tempo passado e no tempo próximo. Veja que isto é no tempo presente e isso a gente pode usar no tempo passado e no tempo próximo. Por isso que lá no início a gente falou que depende do tempo, enfim. Por exemplo, isso que houve foi muito legal. Isso que houve foi muito legal. Quantas vezes a gente não diz isto, né? Isto que houve. Mas a gente não pode dizer isto porque está se referindo ao passado. E no passado a gente usa isso, certo? Então é o seguinte. Lembrando que ao falarmos no passado, tá? Usamos isso. Isso que houve foi muito legal. Essa é a forma correta de dizer. Aí a professora diz mais um exemplo aqui. Isso já vimos na aula anterior. Veja que aqui já não é mais um modo catafórico, ou seja, de falar de uma coisa que ainda não foi mencionada. Foi de uma coisa que já foi mencionada. Então, isso já vimos na aula anterior. Então, quando é uma coisa, quando você se reporta a um passado que já aconteceu, não é mais catafórico, é uma anáfora, certo? É um modo anafórico, melhor dizendo, certo? Anafórico. Modo anafórico. Anáfora, aí já é outra história, já é outro conteúdo. Então é um modo anafórico de se falar. Quando você fala sobre algo que já vimos. Então isso serve para você se reportar ao passado. Reportar ao passado. Certo? Continuando aí, então isso é isso aí, nesse sentido. Isso aí. Temos que manter isso, viu? E aí? Alguém lembra dessa frase? Será? Vamos repetir. Isso aí. Temos que manter isso, viu? É uma frase que ficou muito famosa no Brasil todo. Se os jovens não lembram, mas eu acho que a maioria deve se lembrar dessa frase aí que ficou muito famosa. Então, já que a gente não lembra, vamos deixar o grilozinho cantar aí, enquanto a gente pesquisa na memória o que foi que essa frase, por que foi que essa frase ficou tão famosa. O 2 se refere a casos, outros casos do uso de isto e isso. Vamos lá. Vou chamá-la agora. É isso. Né? Nesse caso aí, esse isso é uma interjeição. Uma interjeição. As interjeições, elas demonstram sentimentos e emoções variadas, né?
Interjeição, nesse caso aqui, de apoio, de aprovação. Interjeição é isso. Quando é uma interjeição de afirmação, a gente usa é isso e não é isto. Vou chamá-la agora. É isso. A mesma coisa que tá certo, fez certo, mesmo. É mesmo. Tá? Não suporto nem isto. Só de olhar para ele. Ave Maria. Desesperada essa pessoa. Então, ela não suporta nem isto. Só de olhar para ele. Tá? Nesse caso aqui, imprime uma questão de você estar cheio, né, daquela pessoa. Então, isto, não isso. Até porque quando você fala isto, você fala como o professor Raimundo fazia, né, com aquele gesto. No final do mês, não me sobra nem isto do meu salário. Ele diz assim, e o salário, ó, aí faz aquele gesto, né? Então é isto, e o salário é só isto. Não suporto nem isto. Outras pessoas fazem eu não encontrei uma imagem que facilitasse, mas faz com o dedo indicador e o polegar, mostrando a partezinha do dedo, né? Esse iniciozinho do dedo, né? A falange do dedo, dizendo, eu não aguento nem isso, nem isto, melhor dizendo, tá bom? Então, nesse sentido aí. Pronto. No final do mês não me sobra nem isto, coitado. Isso é uma grande verdade. Ou quando queremos criticar alguém com a intenção de rebaixá-lo. Isso é horrível, mas infelizmente acontece. Pessoas usam, crianças também usam, mas de forma inocente, né? Então, isto ou isso. Veja bem nessa situação aqui, ó. Isto não dá nem para o começo. Aí, mais uma vez. Isto não dá nem para o começo. Não acredito. Você vai querer comer isso? Só para os orientais, né? Que conseguem aguentar comer isso aqui. Umas comidas muito esquisitas deles, né? Então, isso é uma forma, digamos, pejorativa de você falar. Quando o aluno diz assim, pega a tarefa, esse aluno bem rebelde diz assim, ah, professor, eu não vou fazer isso não. Então, isso é querendo chamar de DA, né? Não vamos nem falar. Então, isso é um sentido muito negativo. Cuidado com essa palavra, cuidado com esse pronome demonstrativo, que eu esqueci de dizer no início, né? Isto e isto, isso e isto, aliás, são pronomes demonstrativos, assim como este, esta, aquele, aquela, tá? Aquilo, ok? Pronomes demonstrativos. Então, cuidado com essa palavrinha isso. Geralmente eu fico muito triste quando eu vejo o aluno dizer, ah, eu não vou fazer isso não. Pronto, agora não há mais dúvida, né? É isso que temos para dizer? Falou e disse. Tem diferença? Epa! Surgiu uma dúvida agora. Qual a diferença de falar e de dizer? Eu falo a verdade, ele diz a verdade. Tem diferença? Sei. Realmente está nos inspirando a mais um vídeo, né? Que você vai descobrir em breve, ok?